Vamos analisar agora quais são os interesses da Rússia na guerra na Síria. Talvez os interesses russos sejam aqueles que despertem maior curiosidade, tá, do estudante, daquele que está investigando esse caso. Por quê? A Rússia, você sabe, tem um histórico interessante de confrontos com os Estados Unidos, não militar, mas confrontos ideológicos, como por exemplo quando fazia parte da União Soviética e teve a Guerra Fria. No atual momento geopolítico, algumas coisas precisam ser colocadas para que você possa entender por que a Rússia se meteu nesse xadrez que é a guerra na Síria. Então, vem comigo, observa os pontos principais. Para começar, é uma questão lógica. Eles querem aumentar a sua influência geopolítica no Oriente Médio. Mas por quê? A Rússia, para que você entenda bem, é um país que muito da sua economia depende da exportação de petróleo e também de gás natural. Opa, lembrou de alguma coisa? Se a economia da Rússia depende da exportação de petróleo e de gás natural, isso significa que ela tem interesses comerciais ali, já que o Oriente Médio é um local de grande rota de petróleo e também de gás natural. A Rússia tem ideia não somente em controlar essas rotas, mas se não for possível controlar, pelo menos influenciar nessas rotas, fazer com que elas tenham aí a observação da Rússia ao acontecer. Para isso ela precisa crescer o poderio do Irã, crescer o poderio sírio, fazer com que esses dois países que são seus aliados aumente a sua importância na região, enfraquecendo a Arábia Saudita e, consequentemente, enfraquecendo também os Estados Unidos. É interessante, é uma aposta arriscada, mas estrategicamente interessante. Uma outra coisa importante é que a Rússia, então, quer diminuir a influência americana na região. Para falar a verdade, ela precisa diminuir a influência americana na região, caso queira que os seus interesses sejam colocados em primeiro lugar. Por isso optou por um apoio à Síria, ao governo de Bashar al-Assad, a parcerias com o Hezbollah, a parcerias aí com o Irã, porque dessa forma ela vai criando uma rede de influência, uma rede de pressão geopolítica que contesta o poderio americano no Oriente Médio. E por fim, nós temos um interesse um pouco mais objetivo, um interesse um pouco mais prático. Qual seria, professor? Manter o porto de Tartus sob o seu comando ali no Mediterrâneo. No início destas análises, no primeiro vídeo, eu falei para vocês que a Síria tem uma parte do seu litoral voltada para o mar Mediterrâneo, onde temos ali portos importantes. Um desses portos é o porto de Tartus, onde se instalou uma base militar russa. Isso não é de agora, é desde a época da Guerra Fria. E essa base militar é importante para a Rússia, porque é um posto avançado de defesa e observação que a Rússia tem no mar Mediterrâneo. Principalmente quando você leva em consideração que de 2014 para frente, a Rússia vem enfrentando problemas quando anexou a Crimeia, que fazia parte do território ucraniano. Hoje, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar que envolve aí as potências europeias, outros países, inclusive os Estados Unidos, tem ficado de olho e ameaçando a Rússia. Então, manter uma base militar avançada no Mediterrâneo, que observa a movimentação militar na região e que também, de certa forma, intimida aqueles que querem se colocar contrários à Rússia, se torna imperativo. Para isso, ela precisa que o governo de Bashar al-Assad continue na região, continue no poder, para que ela possa garantir essa base em funcionamento. Dessa maneira, nós entendemos quais são os interesses em jogo da Rússia. E assim, nós finalizamos a nossa análise da guerra civil na Síria. Espero que as informações sirvam para que vocês possam refletir, para que vocês possam aprofundar o conhecimento e irem muito bem nos concursos e vestibulares. Até a próxima. Valeu!